e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me e em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste,
insiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus.
Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo é incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém, aleluias. Glória a Deus pela vida do Ministério Metanoia. Que Deus possa a cada dia capacitá-los mais e mais, em o nome de Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, uma palavra muito breve, uma palavra muito simples, como é simples o Evangelho. Eu queria começar perguntando a você o seguinte: você compreende de fato o Evangelho? Você de fato compreende o Evangelho? Nessa noite eu queria falar a você a respeito do seguinte tema: dois aspectos do Evangelho. Dois aspectos do Evangelho. Nós, a cada dia, nos tornamos, enquanto país, uma nação cristã. E a nossa participação na sociedade se torna cada vez maior e mais evidente. Mas, na medida que nós avançamos enquanto cristãos evangélicos, nós precisamos compreender, de fato, o que é o Evangelho. E de todas as definições que o Evangelho poderia ter, eu queria, nessa noite, apresentar de uma maneira muito resumida, em apenas dois aspectos, aquilo que, de fato, a Bíblia declara que é o Evangelho. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. O texto está aí atrás. Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, diz assim:
porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, através desse texto, Paulo, ele deixa muito claro que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda e qualquer pessoa sobre a face da terra. Sendo então o evangelho esse poder de Deus para a salvação do crente, para a salvação daquele que crê, daquele que deposita a sua fé em Deus, a igreja local, disse então Bill Hybels, é a esperança do mundo. O nosso mundo, a sua esperança está na pessoa, então, de Jesus Cristo. É a igreja, ou estar na igreja, o poder para a transformação da existência de toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer sociedade. Por isso, quando esteve aqui sobre a terra, Jesus Cristo afirmou em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Mateus 11, 28, Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Evangelho é a proposta de Deus para toda a humanidade. O Evangelho é a proposta de Deus para a salvação de toda e qualquer pessoa, da sua carga existencial, do fardo e do peso, então, do pecado. Através desse texto de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28, e desse texto de Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, nós compreendemos que Jesus nos aceita sem termos que mudar nada. Muitas pessoas, eles têm um entendimento errado do Evangelho, e a maioria das pessoas pensam que eles têm que primeiro se transformar, ele tem que primeiro mudar, ele tem que primeiro abandonar determinado tipo de prática para, uma vez que ele não faz mais aquilo que ele fazia, ele agora se tornar um cristão, ele se tornar, então, um crente, ele se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Mas quando eu olho para as Escrituras, o que eu percebo nas Escrituras é exatamente isso que está escrito aí. Basta simplesmente crermos nele, em Jesus Cristo como nosso Salvador, e ele nos aceita. O convite dele é esse que está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus é para todas as pessoas, independente da realidade de vida de todo e qualquer que seja a pessoa ou o seu estado existencial. Diante disso, a Bíblia nos mostra claramente que o primeiro aspecto do Evangelho é esse: venha como está. O primeiro aspecto do Evangelho é o convite de Deus para irmos até Ele do jeito que nós nos encontramos. Não importa se as pessoas nos acham bonzinhos ou se nos acham os piores seres humanos sobre a face da terra. Independente do que eu penso de mim, independente do que as pessoas pensam ao meu respeito, independente do que as pessoas pensam de você, ou você mesmo pensa ao seu respeito, se você se acha digno ou se você se acha indigno da comunhão e do relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, o convite do Evangelho é: venha como você está, venha da maneira como você se encontra. Eu queria que você compreendesse algumas coisas nessa noite, e aquilo que eu gostaria de te comunicar é o seguinte: ninguém é merecedor do amor e do perdão divino. Ninguém, nenhum ser humano sobre a face da terra é bom ao ponto de Deus o aceitar por sua bondade. Ninguém é perfeito o suficiente para ser acolhido por Deus por causa da sua bondade.
Veja o que está escrito no Salmo de número 53, versículos 1 a 3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corromperam-se todos e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Esse é o relato das Escrituras. Esse é o informe das Escrituras a respeito de todo e qualquer ser humano sobre a face da terra. Quando Deus olha do céu à terra, o que ele vê é o que está escrito nesse salmo, o salmo de número 53. Deus olha do céu até a terra e não encontra ninguém que pratique o bem. Não encontra nenhuma pessoa, nem mesmo eu e nem mesmo você. Não há sobre a face da terra nenhuma pessoa que seja justo aos olhos de Deus. Todo ser humano, do menor ao mais idoso sobre a terra hoje, do menor ao mais culto que já existiu na história da humanidade, do mais pobre ao mais rico que já existiu, a Bíblia deixa claro que Deus olhou e não viu nenhuma pessoa. Foi por causa disso que Jesus Cristo veio ao mundo, por causa da nossa incapacidade. Então, nós precisamos entender que a palavra evangelho, cujo significado é boas novas, é essa notícia de que Deus oferece ao ser humano caído a sua graça, o seu amor e o seu perdão através da pessoa de Jesus Cristo. Então, ao oferecer isso, Jesus não nos impõe nenhum tipo de restrição. Jesus não nos manda mudar, aperfeiçoar, corrigir, qualquer que seja a realidade do estado da nossa vida e das nossas práticas. O que o Senhor Jesus nos chama é para crer naquilo que Ele, então, anuncia. Nós somos desafiados por Deus a crer naquilo que Ele fez em nosso favor. Nessa boa notícia, desse presente que é graça, favor imerecido de Deus para as nossas vidas. Quando nós estamos reunidos como igreja, eu sempre digo que ninguém aqui é melhor ou pior do que qualquer outro pecador. Todos nós somos pecadores. Não existem pecadores melhores do que outro pecador. Todos nós somos pecadores e, por causa disso, todos nós estamos afastados da graça de Deus. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecado. Todo pecador é pecador e todo pecador está longe de Deus. E o convite, então, de Jesus a cada um de nós é esse: venha como está. Se você ainda não aceitou esse convite, se você acha que por algum motivo você precisa esperar, melhorar, corrigir, transformar algo na sua vida, não perca esse tempo, porque Jesus não exige isso de você. O que Jesus exige de nós é que nós simplesmente depositemos nele a nossa fé. O que Jesus requer de nós é que simplesmente nós venhamos a crer na graça, no presente que Ele nos oferece. Mas, pensando a respeito desse primeiro aspecto que o Evangelho nos revela, que Jesus nos convida a irmos até Ele do jeito que nós nos encontramos, eu fico, então, a pensar, se a igreja é o local destinado por Deus para todos os tipos de pecadores, como eu e você, se a igreja é o lugar aonde Cristo reúne, então, pessoas pecadoras que creram na sua mensagem, surge na minha mente um questionamento. E esse questionamento é: como deve viver os pecadores arrependidos e salvos pela graça de Cristo?
Uma vez que nós depositamos em Jesus Cristo a nossa fé, uma vez que nós agora cremos na mensagem do Evangelho, nós cremos então no plano de salvação de Deus para as nossas vidas, não através dos nossos méritos, mas pela obra salvífica do seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu, ressuscitou e de novo subiu aos céus para nos restabelecer o relacionamento correto com a pessoa de Deus, através da nossa fé e da nossa crença na obra que Ele fez em meu lugar e em seu lugar. Uma vez que nós agora já cremos, uma vez que nós depositamos em Deus a nossa fé, já que Deus aceita todo e qualquer pecador arrependido em sua casa, na sua igreja, nós precisamos compreender o segundo aspecto do Evangelho. Quando eu leio as Escrituras, fica muito claro para mim e para qualquer leitor das Escrituras um segundo aspecto do Evangelho. E o segundo aspecto do Evangelho é esse aí: não permaneça da forma que você se encontra. Independente se você chegou na igreja hoje, independente se você passou a, de fato, depositar a sua fé em Jesus Cristo hoje, ou se você está na igreja há 70 anos, não permaneça da forma que você se encontra hoje. Nenhum de nós está corretamente diante de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus nos aceita do jeito que nós chegamos até Ele, independente da maneira que nós cheguemos diante dEle. Nós podemos chegar diante dEle crendo que não temos pecado nenhum, que nós somos perfeitos, que nós somos os melhores dos seres humanos sobre a terra, e todos os outros são menos do que nós somos. Nós podemos chegar diante do Senhor crendo que somos os mais miseráveis e todos os outros são melhores do que nós. Não importa de que forma nós cheguemos diante de Deus. O que nós precisamos diante de Deus é depositar que, independentemente da nossa vida, independente de quem eu sou, independente do que eu fiz, Jesus Cristo me aceitou. E uma vez que Ele me aceita e Ele me faz seu filho, Ele então começa o seu plano de transformação na história de minha vida e na história da vida de toda e qualquer pessoa. Então, o segundo aspecto do Evangelho que nós encontramos nas Escrituras é: não permaneça da forma que você se encontra. Não permaneça da forma que você chegou. Infelizmente, no decorrer da nossa vida e experiência com Deus, com a nossa caminhada na igreja, muitas vezes nós encontramos pessoas que eles vieram para Cristo do jeito que estavam, mas infelizmente o tempo já passou e essas pessoas ainda continuam do mesmo jeito. Essas pessoas ainda continuam sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação. As suas práticas ainda são as mesmas práticas de antes deles conhecerem a Jesus Cristo, de antes deles depositarem em Jesus Cristo a sua fé salvadora. Então, a Bíblia nos mostra que, após nos aceitar da maneira como nós estamos, vindo da onde nós estivermos, Deus, então, Ele começa a trabalhar na nossa vida para nos convencer a não permanecer da forma como a gente estava, e tampouco da forma como nós estamos hoje. Independente de quanto tempo você tenha de igreja, talvez você pode até ser um membro fundador de uma igreja. Jesus espera que você não permaneça da forma que você está hoje. Ele tem algo a fazer na sua vida, Ele quer modificar a sua existência de forma que você se torne, diante dEle, verdadeiramente alguém semelhante a Ele em todas as áreas do seu caráter. Eu tenho na minha vida áreas que precisam ser transformadas. Eu tenho na minha vida atitudes, crenças que precisam ser modificadas. E nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nossa vida e em nosso
coração. Diante dessa realidade, onde você está hoje, independente de quem você seja, eu não te conheço se você está atrás dessas câmeras. Eu posso não te conhecer nada, ou eu posso conhecer tudo da sua vida, mas independente disso, você está aquém de onde Deus deseja. Você ainda não chegou no alvo de Deus para a sua vida. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 1 a 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes Jesus, quanto à maneira de viver, porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E a partir daqui, Paulo continua exortando aqueles irmãos a uma mudança de vida. Ele começa falando a respeito da prostituição, e ele diz que a partir do momento que aquela pessoa se encontrou a Cristo, se ela vivia na prostituição, ela deveria então se abster disso. A Bíblia vai colocar aqui em Tessalonicenses e em várias das outras cartas de Paulo, maneiras de vida que os cristãos primitivos viviam e que, por causa de Jesus Cristo, deveriam, então, agora abandonar. Jesus aceita um prostituto, mas ele não permite que a pessoa fique do mesmo jeito. Jesus aceita um ladrão, mas ele não permite que a pessoa fique do mesmo jeito. Jesus aceita um mentiroso, mas ele não permite que a pessoa fique do mesmo jeito. Nós não podemos permanecer da forma como a gente chegou até Cristo. A vida de Cristo em nós precisa transformar essas áreas da nossa vida. Jesus aceita um caluniador, mas ele não permite que essa pessoa fique do mesmo jeito. Jesus aceita um murmurador, mas não permite que essa pessoa fique do mesmo jeito. Jesus perdoa alguém com o coração carregado de mágoa, das dores da sua existência, mas ele não permite que a pessoa fique do mesmo jeito. Quando Cristo adentra a história de nossas vidas, o Evangelho, então, nos mostra que Cristo vai trabalhar para nos convencer a modificar a nossa vida e nos espelhar naquilo que é o nosso referencial de vida, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, independente de como foi, se você continuar lendo o texto, se você ler Gálatas, capítulo de número 5, sobre as obras da carne e as obras do Espírito, você vai ver que há um desafio cristão o tempo todo para transformar a vida que eu tenho na vida que Deus deseja. Aquilo que eu pratico naquilo que Deus espera de mim e de você e de cada cristão sobre a face da terra. Por isso, independente de quem eu seja hoje, independente de quem você é, Deus espera algo mais de mim e de você. Logo, eu e você estamos aquém daquilo que Deus deseja. Nós ainda não alcançamos esse referencial do que Deus planeja para as nossas vidas. Leia comigo, por favor, também, 1 Coríntios 6, de 9 a 11. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, vai nos mostrar que, apesar da nossa incapacidade humana de alcançar essa perfeição, de alcançar esse estilo de vida que agrada a Deus, todo o poder, toda a capacitação espiritual para que isso aconteça na nossa vida, já nos foi dado. 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só o que é que Paulo diz logo em seguida. Tais fostes alguns de vós. Ele está falando do passado. Vocês eram assim, mas não são mais. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O trabalhar de Jesus, a obra do Espírito Santo em nossa vida, é para nos transformar daquilo que nós éramos, para aquilo que Deus deseja que nós sejamos, para modificar a nossa forma de viver, de forma que nós sigamos o exemplo do seu Filho Jesus Cristo. Tito, capítulo de número 3 também. Tito, capítulo de número 3, versículos 3 a 5. Novamente, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Tito, ele diz assim, Tito 3, de 3 a 5. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de todas sortes de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós éramos. As nossas condutas eram condutas que afrontavam a pessoa do nosso Deus. Mas quando nós nos convertemos, quando Cristo alcançou o nosso coração, quando nós compreendemos a mensagem do Evangelho, quando nós percebemos que Deus nos aceitava apesar de quem nós éramos, então Ele começa a trabalhar em nossa vida para que nos leve de onde nós estávamos para onde Ele deseja. E mesmo hoje, meu irmão em Cristo Jesus, independente de quanto tempo você tem de vida cristã, existem áreas na sua vida, como existe na minha própria vida, áreas que precisam ser transformadas. Recentemente eu estava com o nosso irmão Evandro na minha casa, ele chegou, nós estávamos conversando a respeito de algo, estavam lá no escritório, e aí minha esposa chega, Clarice, e ela chega com uma série de papel que eu tinha separado em duas gavetas completamente diferentes. Um material era meu, pessoal, da família, e outro material era material da igreja. E ela chegou tudo misturado e disse, está aqui, porque a gente vai receber visita e isso não pode ficar lá. E aquilo me subiu uma ira, e eu fiquei muito irado. E Evandro estava bem diante de mim lá, e ele viu que eu fiquei muito irado com aquilo lá. Por quê? Porque ela pegou tudo e misturou tudo num bolo só. E então, essa é a realidade das nossas vidas. Eu não sou perfeito, e nenhum ser humano é perfeito. Nós precisamos compreender que o Evangelho não permite que eu fique estacionado aonde eu estou hoje. Independente se eu sou um novo convertido, independente se eu sou líder da igreja, independente se eu já sou um idoso, se eu já passei muitos anos, muitas horas servindo ao Senhor, fazendo algo para o Senhor, ainda existem coisas na nossa vida que precisam ser modificadas. Nós precisamos avançar e não permanecer estáticos aonde nós estamos hoje na história do nosso relacionamento com Deus. Paulo, então, diz que essa graça de Deus, ela se manifestou de forma a nos levar
a um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós precisamos ser lavados daquelas atitudes que Deus não se agrada. Nós precisamos ter a nossa vida regenerada, reconstruída. Recentemente nós estamos cantando uma canção que diz: o meu orgulho me tirou do jardim, aí a tua humildade colocou o jardim em mim. Nós precisamos novamente voltar ao relacionamento inicial com Deus, através de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar para o jardim, aonde o nosso pai Adão abandonou através da sua desobediência. Nós precisamos novamente ser reconstruídos por Deus. Mas nós vamos ser reconstruídos por Deus na medida que a gente permitir. Deus deseja que nada do velho homem permaneça na minha vida, mas cabe a mim colaborar, permitir que o Espírito Santo de Deus me confronte, que Ele me mostre os meus erros, que Ele me mostre as minhas falhas, as minhas fraquezas, para que Ele possa, então, trabalhar na minha vida de forma a me levar a ser o que Ele deseja. Por isso, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Existem várias coisas na sua vida e na minha vida hoje que nos são lícitas, que a gente poderia fazer, que a gente poderia praticar, ou que a gente poderia até não nos importar, e eu achar que tenho razão de ficar irado e zangado, como eu fiquei naquele dia com a minha esposa. Mas não é isso que, de fato, a Bíblia diz. A Bíblia diz que nem todas as coisas que eu vivo, nem todas as coisas que eu faço, nem todas as coisas que eu penso, nem todas as coisas na minha vida são coisas que me são lícitas, que me são permitidas. Por quê? Porque agora eu coloquei a minha vida à disposição do Espírito Santo de Deus. Eu coloquei a minha vida a serviço de Jesus Cristo. Eu me tornei, então, um filho de Deus. E logo eu tenho que reproduzir na minha vida e no meu caráter o caráter do meu Pai, o caráter da divindade do meu Deus, do meu Pai e do meu Senhor. Então, nem todas as coisas que estão na minha vida hoje, que está na sua vida hoje, são convenientes para que estejam na minha vida e na sua vida, como filhos de Deus que nós somos. Por isso, cabe a nós uma atitude. Deus realmente quer trabalhar nas nossas vidas, mas nós precisamos nos libertar daquilo que nos escraviza, daquilo que nos prende, daquilo que nos impede de ser, de fato, tudo aquilo que Deus deseja. Por isso, a mensagem do Evangelho, ela está fundamentada nesses dois aspectos, nesses dois pilares. O primeiro dele é esse: venha como está. Se você está nos assistindo, se você não é ainda um cristão, entenda isso. Venha como você está. Não tente mudar nada, não tente melhorar nada. Não há poder em você para conseguir isso. Se fosse possível, você já teria alcançado. Se fosse possível, Deus não teria enviado Jesus Cristo para te salvar. Então, não tente mudar aquilo que você não vai conseguir. Simplesmente se renda, reconheça o seu pecado, se renda e se entregue ao senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. E a partir de então, não permaneça do jeito que você está. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Você só poderá viver uma transformação genuína e verdadeira, uma transformação de fato, a partir do momento que você permite que o Espírito Santo de Deus te oriente, te conduza e gere dentro de você a força e a capacidade necessária para transformar as áreas de sua vida que você lutou durante muito tempo e ainda não alcançou. A força não está em você. Você não é He-Man para conseguir essa transformação. Essa transformação só quem pode fazer é a pessoa do nosso Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus que, agindo em minha vida, a partir da minha fé em Jesus Cristo, que me convence do meu pecado, da justiça divina e da necessidade que eu tenho de me submeter à instrução, à direção do Espírito Santo para que a minha vida seja transformada.
Se você quiser saber o que é viver a vida cristã de uma maneira correta, viver a vida cristã de maneira correta é caminhar sobre esses dois aspectos. Ir ao Senhor do jeito que você se encontra e não permanecer do jeito que você está. Ir ao Senhor do jeito que você se encontra, mas não só no dia da sua conversão, no dia que você entregou a sua vida a Jesus, mas ir ao encontro de Jesus pela fé hoje, do jeito que você está, já crendo nele, mas continuar indo, continuar buscando e continuar disposto a ser trabalhado por ele, modificado por ele, transformado por ele, para que a imagem de Jesus Cristo seja então esculpida em nossa vida, em nossa alma, em nosso ser. Jesus nos aceita, nos aceitou e nos aceitará sempre do jeito que nós estivermos. Basta haver em nosso coração fé, basta haver no nosso coração arrependimento. Mas Ele nunca vai permitir que eu fique do jeito que eu estou, independente qual é a minha situação hoje, porque tem coisas melhores em Deus para eu alcançar. Que isso se torne uma verdade contínua na nossa vida, que nós possamos caminhar nessa igreja sob esses pilares, compreendendo que Deus nos aceita, mas Ele não permite que eu fique do meu jeito, que eu permaneça do jeito que eu acho, que eu penso, que eu quero, porque Ele é Senhor e Ele sabe aquilo que Ele deseja para mim e para você. Que nós possamos, então, nos submeter ao ensinamento da palavra, que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, de forma a produzir na nossa vida aquilo que o Pai deseja. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor? Eu não sei se você que está nos ouvindo, se você já é um cristão ou não. Eu não sei se você é um cristão novo, eu não sei se você é um cristão antigo, mas independente, o Evangelho é para todos. E o Evangelho nos aceita aonde nós estamos, mas ele nos impele a uma mudança e uma transformação. Quem sabe aquela mudança pode acontecer hoje na história de sua vida. Quem sabe aquilo que você tem tanto buscado. Quem sabe aquela área, aquela atitude, aquele vício, aquela conduta que você tem consciência que precisa ser mudada. Quem sabe hoje, colocando diante do Senhor, Ele não vai operar essa transformação na história de sua vida. Quem sabe aquela dor, aquela mágoa, aquele ressentimento, quem sabe aquela humilhação que você viveu, quem sabe, hoje, aqui e agora, o Senhor pode fazer isso na sua vida. Ele quer, Ele deseja modificar a minha vida. Ele deseja modificar as nossas vidas. Mas precisa que nós nos submetamos, que nós obedeçamos, para que o seu poder opere em nós. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não apenas para a salvação eterna, mas para a salvação constante, contínua, para a mudança completa na história de nossas vidas, de forma que em nós seja formado o caráter de Jesus Cristo. Vamos orar? Você quer curvar a sua cabeça? Quer fechar seus olhos, abrir a sua boca e falar com o Senhor? Espírito Santo do Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Eu reconheço diante do Senhor que existem coisas na minha vida que não é aquilo que o Senhor se agrada. E essa é a realidade dos meus irmãos. E essa é a realidade de toda a humanidade. Nós fomos vendidos pelo pecado. Nós fomos vencidos em nosso pai Adão. Nós nascemos debaixo de uma imperfeição que não nos permite ser o que o Senhor deseja. Como Paulo diz, o bem que ele sempre buscava, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria, estava sempre diante dele. Essa é a nossa realidade. Por mais que a gente busque, se esforce, existe algo dentro de nós, uma natureza humana, carnal e pecaminosa,
que nos afasta de Ti. E que por mais que a gente já caminhe com o Senhor há tantos anos, dias, meses, ainda constatamos em nosso ser o nosso afastamento, o nosso pecado. E é por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo, para lavar-nos, para regenerarmos, para nos transformar, Senhor, de forma que sejamos aquilo que o Senhor é. Ó Deus, trabalha em minha vida, trabalha na vida dos meus irmãos, trabalha na vida dessa igreja, de forma que sejamos sempre aquilo que o Senhor espera. Me ajuda a ser hoje o que o Senhor tem para mim hoje. Me faça alcançar o alvo, o objetivo do Senhor para a minha existência. E faça isso também na vida dos meus irmãos. Nesse momento nós colocamos diante do Senhor aqueles nossos irmãos em Cristo Jesus que estão enfrentando um momento de dificuldade na sua saúde. O Evangelho é poder de Deus, não apenas para salvar, mas para curar, para libertar, e nós cremos nisso, Jesus. Nós cremos no Teu poder e continuamos a entregar diante do Senhor com gratidão, sim, a vida de Rui, a vida de Wesley, aquilo que o Senhor já tem feito na vida deles, e apresentamos também diante do Senhor a vida de Eustáquio, que o Senhor seja com o seu tratamento também do câncer, que o Senhor seja com ele restabelecendo a sua saúde, tirando aquelas dores, restabelecendo, o Senhor, os seus leucócitos, os glóbulos brancos, de forma que ele, brancos e vermelhos, para que ele possa, Senhor, conseguir realizar a quimioterapia. Cuida dele, cuida também da vida de irmã Judete, restabelece plenamente a tua filha, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, toma diante do Senhor a vida de cada família, as pessoas que têm sofrido nesses dias, perdido familiares em todo esse estado de Minas Gerais, amigos nossos de outras cidades que perderam seus entes queridos, toma-os nas tuas mãos. Seja com aqueles que entre nós estão viajando e aqueles que viajarão. Cuida da vida deles e da saúde deles também. Eu oro também, ó Pai, por aquelas pessoas que estão a realizar aquele curso lá em São Paulo. Ministra a cada vida e coração. Gera a vida do Senhor, para que de fato eles não permaneçam do jeito que estão, do jeito que foram, mas que eles venham transformados pelo poder do Senhor. Eu rogo a graça e o favor do Senhor sobre os líderes do pequeno grupo da nossa igreja. Eu coloco-os nas tuas mãos, capacita-os, mas também fortalece, supra as necessidades. Vai ao encontro deles, Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco diante do Senhor cada faixa etária da nossa igreja e peço a graça e o favor do Senhor sobre elas, sobre as nossas crianças há 1 ano sem celebração, sem estar diante de Ti, no seu lugar específico, com ensinamento específico. Ó Deus, tende misericórdia delas. Eu rogo, Senhor, que o Senhor seja conosco e sobre o norte de Minas, fazendo passar esse decreto da onda roxa, estabelecendo uma nova realidade. Cuida da nossa cidade, do nosso povo e de toda a região, do nosso estado, do país e do mundo, Senhor. Nós rogamos sobre nós a Tua graça e o Teu favor, pelos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Que haja a cada dia no nosso coração a submissão à Tua completa vontade. É aquilo que eu oro e peço em o nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos finalizar essa celebração com o ministério Metanoia, cantando ao Senhor e às nossas vidas uma última canção.
e no domingo à noite, às 18 horas, nessas 2 próximas semanas, enquanto perdura o decreto. Novo cântico ao que se assenta